otorrinolaringologista, médico especializado em medicina do sono, e ele atua aqui no Hospital de Mundo Vasconcelos. Obrigado pela presença e seja bem-vindo. Obrigado a vocês, gente. Na verdade, eu acho que antes da gente falar assim, eu acho que tem muito pouco para a gente falar, na verdade, sobre a performance, né? Eu acho que o que tem mais para a gente falar mesmo é sobre o jet lag, a gente entender os conceitos e a gente entender aonde seria possível a gente atuar, o que seria possível a gente estar fazendo para tentar minimizar esse problema. Então, bom, daqui a pouco começa a projeção, aí eu começo. Então, meu nome é Fernando, eu sou otorrino, basicamente eu comecei como otorrino, depois eu fui fazer a especialização em medicina do sono, e a partir daí comecei a atuar principalmente na área diagnóstica, né, com polissonografia, depois os exames domiciliares, mas também faço bastante essa questão da parte clínica, né? E essa, pode projetar. E essa questão do jet lag é uma coisa que, assim, na prática clínica nossa, a gente acaba não tendo muito isso. Mas essa é uma área que eu curto bastante. A gente chama isso aí de cronobiologia, né? Então, a cronobiologia é uma área da medicina do sono que vai estudar basicamente o ritmo circadiano, né? E os impactos aí das alterações do ritmo circadiano. Então, vamos ver se passa aqui direitinho. Passa para mim, acho que é melhor passar. Eu não consegui passar. Não foi? Você não consegue ver? Não. Agora foi. Bom, então, acho que assim, né? Puxando aí o tema da questão das Olimpíadas, né? A gente pega aí o Pio, né? O Alisson dos Santos, e a gente vê como é que é o calendário dele pré-olímpico, né? Então, ele ia fazer algumas viagens, né? Então, aqui, ó, em abril e em março e abril ele estaria nos Estados Unidos, maio, Doha, no Catar, e Oslo, na Noruega, depois ele continua ali na região nórdica, agora em julho ele vai para Paris, depois ele continua aqui, né, na região ali da França, né, e posteriormente ele tem a Diamond League em Londres. Então, assim, viaja bastante, a pergunta é, quanto tempo ele fica em cada um desses locais, né, competindo ou treinando, enfim. Então, essa é uma das razões pelas quais a gente precisa entender um pouquinho isso, né, para a gente poder tentar preparar esse atleta e tentar minimizar o impacto aí que essas viagens vão ter. Então, como é que a nossa vida, o nosso sono ele é regulado? Basicamente, a gente tem dois processos. A gente tem o processo homeostático e a gente tem o processo circadiano. O processo circadiano, teoricamente, ele é imutável, né? Ele é um processo autorregulado, né? E que vão ter uma série de alterações, principalmente hormonais, que vão ser sinalizadas dentro do nosso corpo e que vão gerar alguns fenômenos durante o nosso ritmo. E a gente vai ter o nosso processo homeostático. Então, basicamente, essa curva vai aumentando ao longo da nossa vigília, ela chega a um pico, isso aqui a gente chama de pressão de sono, e aí a gente encontra uma necessidade de dormir, e a gente faz essa regulação para a gente poder voltar ativo. Basicamente, o que acontece aqui é acúmulo de adenosina no sistema nervoso central. Então, a adenosina ela vai se acumulando, e é ela que vai sinalizando, ela que vai dando essa necessidade da gente estar dormindo. E aí, quando a gente soma essas duas curvas, a gente vai ter essa característica. Agora, quem nunca, né? Isso aqui a gente consegue fazer facilmente, né? Então, precisa estudar, precisa dar um plantão, vai viajar, vai para balada, a gente faz isso aqui, né? O que a gente faz? A gente aumenta a nossa pressão de sono, né? Em vez de dormir na hora que a gente, teoricamente, deveria, a gente consegue estender o nosso dia ou estender a nossa vigília. Agora, você vê que o processo circadiano, ele não muda nessa curva, né? Simplesmente muda isso aqui. E como é que a gente faz isso aqui? A gente faz através de estimulação. E uma das estimulações que a gente mais conhece é o quê? Cafeína. Né? O que a cafeína faz? A cafeína vai bloquear os receptores de adenosina. Ela se liga
temporariamente nos receptores de adenosina, por isso que ela dá aquele boost, né? Ela dá aquela acordada na gente, por isso que ela dá aquela levantada. Então, isso aqui a gente consegue facilmente fazer. Perdão. Então, como é que é regulado basicamente, nosso ritmo circadiano? Basicamente, a gente tem o ciclo claro e escuro, luz e escuro, né? A luz vai inibir e o escuro vai estimular o quê? O trato retinotalâmico, principalmente aqui, o núcleo supraquiasmático, né? E vai fazer o quê? Vai estimular a glândula pineal a secretar a melatonina. E a partir daí, o que a melatonina é? A melatonina. Vamos lá. Pronto. Melatonina é nosso maestro, né? Então, não é a melatonina que faz a gente dormir, mas a melatonina ela começa a preparar o nosso corpo para dormir. Ela vai sinalizando o corpo que a gente vai dormir. Então, melatonina normalmente ela começa o quê? A ser secretada, né? No começo da noite, né? Quando começa a escurecer. E a partir daí ela tem o pico máximo de secreção dela aí ao longo da madrugada, depois ela vai caindo, que é o que vai sinalizar a gente acordar. E aí a gente vai ter outros fenômenos circadianos que vão acontecendo junto. Então a gente tem a alteração da temperatura corporal, a gente tem a queda da temperatura do corpo, que também é um sinalizador para a gente dormir. A gente vai ter a curva de secreção do cortisol, que também vai estar relacionada com todo esse processo. Bom, ele está com um delay, agora eu entendi. Então vamos lá. Mas o que acontece? Eu falei que o principal sinalizador é o ciclo claro e escuro. Mas o que a gente fez desde o vilão dos nossos tempos? Quem é o vilão dos nossos tempos? Não, Thomas Edison. Ele que inventou a luz. Ele que inventou a lâmpada. Então, a partir do momento que você tem energia elétrica e você tem a luz artificial, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu prolongar o nosso dia. Que é o que a gente faz, né? Basicamente, né? Então, a partir disso, a gente pode ter um impacto aí no nosso ritmo circadiano. Então, a gente tem, na verdade, outros sinalizadores, porque daí, quem for esperto vai virar para mim e falar assim, mas e o cara que é cego? Né? O cara que é cego, ele não recebe o input da luz, né? Então, como é que ele vai sinalizar o corpo dele? Ele vai sinalizar ele através de outros sinalizadores. Porque o que acontece? Tem alguns experimentos com animais que a gente chama de livre curso. Então, o que é livre curso? Nosso ritmo circadiano, ele não tem 24 horas. Ele tem 25 horas, na verdade. Por isso que chama circadiano, por volta dele. Então, na verdade, todo dia a gente vai ajustar o nosso ciclo em mais ou menos 1 hora. Se você pegar uma pessoa, ou um animal, pessoa a gente não conseguiu fazer até hoje, mas animal, você coloca esse animal num ambiente em que você não tem nenhum tipo de iluminação, esse animal ele vai começar a dormir todo dia 1 hora mais tarde. Isso a gente chama de livre curso. E isso aconteceria com a gente também se a gente não tivesse nenhum tipo de estímulo. Mas a gente faz esse ajuste nosso, né, diário, é claro, porque a rotação da Terra é de 24 horas, então a gente naturalmente já faz esse ajuste em função do ciclo claro e escuro, mas a gente tem outros sinalizadores, que seriam o quê? Né? Então seriam as nossas refeições. Então, a gente tem horário lá para se alimentar, basicamente, né? A gente faz 3 refeições ao dia, então isso vai ajudando a sinalizar o nosso corpo. E a gente também tem o quê? O nosso próprio relógio. Então agora, 8 horas é a hora da reunião, saindo daqui, cada um vai ter as suas atividades, vocês já sabem mais ou menos como vai ser o planejamento do dia de vocês, inclusive mais ou menos a hora que vocês vão dormir ou que vocês gostariam de dormir. Então, é assim que nós vamos sinalizando, é assim que nós vamos organizando o nosso ritmo circadiano. E aí começa a confusão, né? Por quê? Porque aí veio o outro culpado, que é o Santos Dumont, né? Porque você acha que os caras que vieram de Portugal na caravela tiveram problema no jet lag? Não tiveram. E aí foi muito interessante, porque o meu sogro fez uma viagem esse ano, ele fez um cruzeiro transatlântico de volta para a Europa, 20 dias no mar. Teve algum problema de jet lag? Não. Cada hora que o navio cruzava,
uma linha, né? O navio anunciava, por favor, ajustar o relógio de vocês em 1 hora a mais. Então, por quê? Porque é uma viagem muito lenta. Agora, o avião vai fazer isso aqui em 8 horas, né? Seja eastward ou westward, né? Para leste ou para oeste. Quando a gente vai para leste, o que a gente faz? A gente aumenta a hora, a gente adianta a hora. Quando a gente vai para oeste, a gente diminui a hora. Tá? Então, vamos lá. Aqui seria o mapa com as time zones, né? E a gente vai fazer uma viagem, então, vamos lá. Estamos nas Olimpíadas, vamos para Paris. Vamos sair do Brasil, vamos para Paris. A gente vai cruzar o quê? 5 zonas de fuso em aproximadamente o quê? 12 horas, 10 a 12 horas de voo. É o que a gente vai cruzar. E o que acontece? Ó, é mais fácil você se adaptar numa viagem norte-sul, ou, enfim, né? Uma viagem, vamos dizer, no sentido vertical, na mesma distância, do que no horizontal. Por quê? Porque aqui, se você for norte e sul, você teoricamente vai cruzar 1, 2 zonas de tempo, né? Se você for aqui, você vai cruzar muito mais zonas, como a gente viu. Então, o que o jet lag é? Ele é um mal-estar inespecífico, que ele surge após viagens em que você vai cruzar múltiplas zonas de horário. Então, a gente pode ter diversos sintomas. Isso é absolutamente individual. Então, tem gente aqui que vai experimentar isso. Tem gente que jamais vai entender por que alguém vai falar de um negócio desse, que talvez nem acredite que isso existe. Mas são sintomas que podem estar relacionados com a dificuldade de dormir no destino. Pode ter uma disfunção intestinal. Pode ter uma desorientação que é passageira, aquela sensação de que está meio avoado, com a cabeça meio que na nuvem, uma sensação estranha, uma dificuldade de concentração e dores de cabeça. Esses sintomas eles são mais intensos durante o dia, né? E eles são maiores quando a viagem é para leste do que quando é para oeste. Por quê? E quando a gente vai para leste, eu vou mostrar isso, a gente vai ter que o quê? Encurtar o nosso dia. E quando a gente vai para o oeste, a gente pode prolongar o nosso dia. É muito mais fácil, né? Como a gente viu, manter uma privação de sono e estender o nosso dia do que você falar, não, gente, é o seguinte, eu vou deitar para dormir agora. Quem consegue? Não, um monte de gente consegue. Um monte de gente consegue. Mas, se eu falar, deita e dorme agora, você não dorme. Entendeu? Então, o que acontece? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem o nosso gráfico. Então, a gente tem, como eu falei, né? A temperatura corporal, que é uma coisa que baixa e vai sinalizar o nosso sono. A gente tem a concentração de plasmática da melatonina, que vai ter esse pico aí ao longo da madrugada. E o cortisol plasmático, tá bom? Então, essa é a nossa curva circadiana. E aqui, o que a gente vai ter? O horário do dia. Claro, escuro, claro. Isso aqui é o quê? É aqui em São Paulo, é onde nós estamos, tá bom? Vamos viajar? Vamos pegar um avião. Pegamos um avião. Pegamos um avião para oeste. Então, quando a gente sair para oeste, o que vai acontecer? A gente vai chegar lá, né? O horário vai ser menor, então você vai chegar lá antes. Você vai chegar no mesmo dia, mais ou menos, vamos lá, na mesma hora que você saiu. Você vê que aqui a curva não muda. Isso aqui tudo vai continuar a mesma coisa. Mas se a gente for para leste, a gente vai ter que o quê? A gente vai chegar lá no horário que é mais tarde. Então, a gente vai ter que encurtar o nosso dia. Então, tudo isso também vai ter a ver aí com os horários de viagem e etc. e tal. Então, o resumo da aula, como o Dr. Samir falou, o jet lag ele vai persistir de 1 para 1. O que é 1 para 1? Então, teoricamente, a gente vai levar um dia para se adaptar para cada zona, para cada fuso que você passar. Então, teoricamente, para cada 1 hora, né? Então, para Paris, são 5 dias de adaptação. Agora, o que acontece? A variação individual é imensa. Quando a gente fala em adaptação, o que eu estou falando? Estou falando para a gente pegar aquela curva do cortisol, da melatonina, da temperatura corporal e ajustar essa curva no horário local.
Isso é adaptação. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão viajar para Paris, vocês vão ficar quanto tempo? O euro tá caro? 10, 15 dias, né? Então, a hora que você estiver se adaptando, você já está voltando. Né? Então, de novo, né? O jet lag ele é uma dissincronia entre o nosso relógio biológico, né? O ciclo circadiano e o fuso. Essas coisas não estão conversando entre si e isso vai levar um tempo para elas voltarem a conversar. Por isso que é necessário, né? Então, essa questão do tempo para ressincronização, o tempo de adaptação. Bom, vamos voltar para o nosso atleta, então. Então, aqui, ó. Olha que interessante aqui. Você vê que aqui, ó, de abril para maio, ele fez uma viagem longa para leste. Aqui ele passou mais de 5 zonas de fuso. E aí, no mesmo mês, ele voltou. Voltou, não voltou 5, mas voltou umas 2, 3. Aqui, quando ele foi para a Noruega, né? Aí depois aqui a coisa meio que se mantém, não muda muito, tá? Mas é só para você ter uma ideia de como isso acontece. Eu tentei fazer isso com o calendário do tenista profissional, mas tem tanto campeonato que daí eu falei, não, deixa. Isso é muito difícil eu tentar entender isso aqui. Deixa para lá, vamos com esse aqui, fica mais fácil. Né? Então, vamos passar? Não vai passar se eu não apertar o aqui. Bom, então a gente tem alguns fatores de risco, a gente tem algumas coisas que podem fazer com que essa pessoa sofra mais ou sofra menos. Então, uma delas é o cronotipo. Então, o que é o cronotipo? O cronotipo é a característica pessoal de cada um. Essa pessoa ela pode ser um matutino, ela pode ser um vespertino, ou, como a grande maioria das pessoas são, intermediários, são indiferentes. Quando a gente fala em matutino e vespertino, a gente está falando de um matutino extremo, que é aquela pessoa que 4h30, 5 horas da manhã está plena, mas também é 8 horas da noite e acabou. E o vespertino extremo é aquele que nós estamos falando que o cara vai começar lá pelo meio-dia, né, a funcionar, e aí quando for lá pelas 3, 4 horas da manhã, fala, acho que agora está na hora de dormir. A maioria de nós somos intermediários, a gente consegue se adaptar um pouco mais à vespertinidade ou matutinidade, mas se cada um for ver e se conhecer, sabe que tem uma preferência, tem um momento que funciona um pouquinho melhor. Quem tiver curiosidade de saber, e se quiser aplicar nos pacientes de vocês, tem questionários na internet disponíveis para você calcular a matutinidade, a vespertinidade, tá? Então é só procurar lá, tem o... Eu esqueci o nome deles, mas depois eu pego aqui que eu tenho. Tá? Outra coisa é nível de atividade. Então, uma pessoa sedentária tende a sofrer muito mais do que uma pessoa que tem uma atividade física regular. Como eu falei, né, a direção da viagem e o número de zonas que você cruza também pode ter um impacto. E uma outra coisa que pode fazer diferença também é a hora local no destino, né? Então, isso eles identificaram a partir de um estudo, né? Com 85 participantes que iam enfrentar uma viagem de 10 zonas de fuso, né? E aí, o que eles fizeram? Eles dividiram eles em 2 grupos, né? E um grupo viajou num determinado horário e o outro grupo viajou em outro horário. E aqueles que chegaram, né, pela manhã, ou seja, viajaram à noite e chegaram mais cedo do que os outros que chegaram por volta da hora do almoço, tiveram menos efeitos de jet lag do que os demais. Tá bom? Bom, e aí o que nós vamos fazer? Aí a gente vai ter que, de alguma maneira, tentar combater isso. A gente vai ter que tentar ter algum tipo de estratégia para a gente poder minimizar esses efeitos. E aí, principalmente, quando a gente vai falar o quê? De um atleta que precisa de performance, ou quando a gente vai falar de um executivo que precisa trabalhar, que precisa participar de uma reunião, que precisa estar, né, pleno das suas faculdades. Então, se a gente está falando uma viagem curta, que a pessoa vai ficar de 2 a 3 dias no destino, a gente opta por não tomar nenhum tipo de ação. Tem algumas confederações que vão estudar, então vão ver, olha, que horas vai ser o jogo, ou que horas vai ser
a competição no horário de local e eles tentam manter uma rotina como se estivesse vivendo num fuso horário próprio para não ter esse efeito no momento da competição poder desempenhar melhor, mas isso é muito individual para cada tipo de competição. E nas viagens maiores, a gente vai ter uma estratégia que pode ser tanto farmacológica quanto uma estratégia comportamental, que é o que nós vamos ver agora. Então, quando a gente fala em medida farmacológica, a gente tem melatonina, cafeína, zolpidem e modafinil. Se a gente está falando de atleta de alta performance, esquece o modafinil. O modafinil ele é considerado doping, tá? O modafinil ele é um psicoestimulante, tá? Ele tem uma ação semelhante ao metilfenidato, que é a ritalina, às anfetaminas, então ele vai manter você mais estimulado. A dose inicial normalmente é de 400 miligramas, é de 200 miligramas. Então a ideia é você tomar como um estimulante. A cafeína, a mesma coisa, né? É um estimulante, né? Mas ela tem um efeito muito efêmero, né? Ela tem um efeito muito rápido e ela pode ter um impacto cardiovascular também, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então esses dois seriam usados como estimulantes e tanto a melatonina como o zolpidem seriam utilizados como indutores do sono para tentar ser um facilitador do sono. A melatonina, quando eu estou falando da melatonina aqui, eu estou falando da melatonina como um adjuvante para dormir. Eu estou falando da melatonina como um indutor do sono e que, na verdade, não é a melhor opção. Ela não é um indutor do sono bom. Se vocês querem um indutor do sono, é melhor usar um zolpidem, por exemplo. E o zolpidem, apesar de todas as polêmicas dele, ele foi criado para isso. Ele é um indutor rápido de sono, que é para ser usado sob demanda num período curto de tempo. Se você fizer isso, você não vai ter problema nenhum com ele. Bom, só que a melatonina ela pode ser usada de uma outra forma, que é para tentar o quê? Sincronizar o seu ritmo circadiano. Então, eu posso, a depender do horário que eu forneço a melatonina, eu posso deslocar a curva do que a gente chama de fase, né? Fase é o ritmo, né? Então, se eu dou a melatonina à noite, né? Com exposição à luz leve à noite e luz forte pela manhã, eu vou o quê? Adiantar o nosso ciclo, tá bom? Então, vamos supor que você vai fazer essa viagem para Paris. Em teoria, porque isso aqui também é muito variável, não funciona para todo mundo, mas é uma estratégia. Se você pegar 5 dias antes, vamos usar 5 horas, né? Se eu pegar 5 dias antes e começar a dar a melatonina para ele 1 hora antes por dia e pedir para ele dormir 1 hora antes por dia, teoricamente ele chega adaptado lá. E o oposto, a mesma coisa. Se eu pegar essa pessoa que vai fazer uma viagem para o oeste e expô-la a uma luz intensa à noite e der a melatonina para ela de manhã, eu vou avançar a nossa fase. Então, eu jogo isso lá para frente. Então, com essas estratégias, eu consigo usar a melatonina. Para isso, ela funciona muito melhor do que um indutor do sono, tá bom? Bom, é isso. Então, vamos lá. Problemas da melatonina. Então, a melatonina ela tem, nos Estados Unidos, uma regulação que é super deficitária. Imagina aqui. Ela é considerada o quê? Um suplemento, ela não é considerada um medicamento. Então, os testes, toda a regulação dela é muito mais frouxa do que quando comparada a um medicamento. Aí, o que você vai ter? Foram feitos alguns estudos. E aí, o que a gente pegou? Eles pegaram os suplementos de melatonina e aí, assim, tinha uma baita de uma divergência naquilo que você encontrava. Então, a dosagem dita no rótulo era diferente da dosagem encontrada nos comprimidos e nas cápsulas. E, além disso, foram encontrados outros produtos, por exemplo, como triptofano, como serotonina, misturados com a melatonina. Tá bom? Se você está falando
um atleta de performance, se você não tem uma regulação de um produto, você corre um baita de um risco, de repente, de ter alguma substância que seja proibida, que a gente às vezes nem sabe quais são, né? E você comprometer a carreira ou a competição de uma pessoa por uma bobagem, né? E tomar um pouquinho de cuidado com disfunção renal ou disfunção hepática, porque aqui, nesses casos, você vai ter um clearance prolongado da melatonina, então, em teoria, você pode ter ela persistindo por um efeito maior ao longo do tempo, tá bom? Bom, existe o problema da superdosagem da melatonina, né? É raro, mas pode acontecer, e aí o paciente pode ter pesadelos, dor de cabeça, irritabilidade, alterações gastrointestinais, sonolência excessiva, né? Alterações de equilíbrio e sintomas depressivos aí a curto prazo, tá bom? Mas seria, vamos dizer, o efeito da superdosagem da melatonina. Bom, e aí a gente tem a estratégia também da fototerapia, como eu mostrei lá para vocês, a questão da melatonina como uma forma de avançar ou atrasar a nossa fase, o nosso ciclo, isso a gente consegue fazer com a fototerapia. Fototerapia ela precisa ser feita com uma luz específica, tá? Ela tem que ter mais ou menos aí o quê? 10.000 lux, é uma luz muito potente, tá joia? Você tem que expor essa pessoa de 30 a 90 minutos, tá bom? Eu encontrei aqui uma para comprar no Mercado Livre por R$157, tá joia? Então, aí você também, conforme a estratégia, você vai expor essa pessoa aí à luz, seja de manhã, seja no final da tarde, conforme você tem a intenção. Se vocês forem visitar, por exemplo, fábricas que funcionam 24 horas, vocês vão ver que no turno da noite, o tipo de iluminação é uma iluminação branca muito, muito, muito intensa. Normalmente de 10.000 luz, exatamente para manter o trabalhador acordado, né? E existe uma escala de luz em que você vai ver qual é o grau de bloqueio de melatonina que essa luz tem. Então, assim, o grau mínimo de bloqueio da melatonina é com a luz de vela, né? E o grau máximo de melatonina, de bloqueio, é o que a gente chama de luz azul, que é o que tem na tela do computador e na tela do celular. Por isso que tem um bloqueador de tela azul aí no celular, que vocês podem deixar ativado, se vocês quiserem. A tela fica horrorosa, mas funciona, é legal. Tá joia? E aí, no meio do caminho, a gente tem o que a gente chama de luz quente e o que a gente tem luz fria, né? Luz fria, luz branca, luz quente, aquela luz amarelada. Por isso que a gente recomenda em ambiente de trabalho luz branca e a gente recomenda em casa a luz quente, né? Por quê? Porque elas tendem a bloquear menos a melatonina. Bom, e as medidas comportamentais, a gente pode tomar essas medidas antes de viajar, durante a viagem e na chegada. Então, para leste, e dormir 1 hora antes para cada zona de fuso horário que você vai passar. Então, tem o que a gente falou, pode associar a melatonina aqui. Se a gente vai viajar para oeste, vai dormir 1 hora mais tarde, aqui tá fácil, né? Para cada zona de horário que a gente vai passar. Aqui tá fácil fazer, quero ver fazer aqui, ó. Né? Quero ver fazer aqui. Você vai dormir às 11 horas da noite. No 5º dia da viagem, tem que estar indo dormir às 5 da tarde. Difícil, né? Isso sempre levando em consideração, né, o horário de destino. E aí, no voo, procurar dormir, fazer um cochilo, né, após a alimentação, procurar se hidratar. A cabine do avião ela desidrata demais, o ar é muito seco, tá joia? Então, vale a pena hidratar e tentar fazer um controle de luz e ruído. Então, aqueles fones que fazem cancelamento de ruído, você usar aquelas vendas, são estratégias que te ajudam a cochilar no avião e que vão facilitar a sua adaptação. E aí, quando você chegar, você tem que se adaptar ao horário local, né? Então, você tem que seguir a rotina do horário local. Chegou de manhã, chegou morto, maravilha, você vai tomar café da manhã, você vai fazer alguma atividade e tentar viver aquele dia, né? Sempre procurar dormir respeitando o ciclo claro e escuro, a luz natural. Como eu falei, se alimentar no horário local e praticar atividade física leve.
Se for um atleta, nos primeiros dias de adaptação, ele não pode ter os treinos intensos dele nesses primeiros dias. A gente tem que esperar esse período de adaptação para daí ele retomar todo o treinamento dele, tá bom? E aí, a gente vai ter que confiar, né, alternar, cortou aqui, né, entre luz e cochilo. Então, os cochilos, eles são grandes aliados nossos na hora da gente fazer essa adaptação. O tempo ideal de cochilo é em torno de 20 minutos, tá bom? Então, assim, 10 minutos de cochilo te desperta. De 20 a 30, dá uma melhorada aí na performance neurocognitiva. Mais que 90 minutos vai te dar o que a gente chama de um ciclo completo de sono em teoria. E fazer com que você se sinta um pouco melhor. Tá joia? Mas a gente recomenda que faça alguns cochilos ao longo do dia, nesse período de adaptação, sempre respeitando aí esse períodozinho de 90 minutos. E para fazer esses cochilos, a gente pode fazer a Power Nap, que é a cafeína nap, né? O que é isso? Toma uma bomba de cafeína antes de tirar o cochilo. Quando você acordar, a cafeína está fazendo efeito, você está top. Tá bom? E as dicas, né? Colocar um alarme para não passar os 20 minutos, né? E criar um ambiente que seja compatível com o sono. Então, fechar a janela, apagar a luz, para facilitar o início do sono, né? E enfim, manter esse ambiente que seja amigável para o sono. Lembrei o que eu ia falar. E, se necessário, também nesses momentos, você pode fazer o uso do indutor de sono. Se bem que você tem que lembrar que você vai cochilar 20 minutos, e aí depois você vai exercer algum tipo de atividade, e esse tipo de medicamento pode te deixar sonolento. Então, às vezes, vale a pena reservar esse medicamento, o indutor de sono, nesses primeiros dias, para usar na hora que você for fazer o teu sono mais longo, né? Tá bom? E eu acho que era tudo isso. Obrigado, gente.